Olá, aqui é Átila Holliday, seu irmão em Cristo, que venho procurar usar o conhecimento e o aprendizado de fé a partir dos meus 29 anos. Aqui estou com 60 anos aprendendo a palavra de Cristo. Não são 3 dias, não são 3 meses, não são 3 anos. É uma parte, a metade da minha vida aprendendo e conhecendo a vida. Muitos dão valores para os grandes mestres e filósofos, são levados em conta, mas eu tenho motivo suficiente para acreditar em um só homem, que é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu por mim e morreu por nós na cruz do Calvário. Você me pergunta, você viu essas coisas que você afirma? Quem que disse que eu preciso ver alguma coisa para crer, para entender e para aceitar? Os homens vivem assim. Os homens vivem do que ouvem, do que veem, do que tocam. Mas no espírito a coisa funciona de forma diferente. É bem diferente. Quando se fala em espírito mal, os homens compreendem do que se trata, porque os homens se conhecem apenas com um corpo físico. Geralmente é o que eu sinto, é o que eu vejo. Eu me olho no espelho e vejo eu com a cara amarrotada, ou bem, ou feliz, ou triste, ou abatido. É o que eu vejo. Só que a vida não depende daquilo que eu vejo. A vida verdadeira depende daquilo que de fato e de verdade eu posso ver no espírito. Porque o homem não é só corpo, é corpo, alma e espírito. O homem não foi feito de apenas algo físico. O homem é mais complexo, é mais perfeito do que aquilo que nos contam, que nós somos fisiológicos apenas. Não. Os filósofos, os teólogos de plantão e muitos outros mestres, eles falam das coisas da terra, os que são da terra os ouvem. Mas os que são de Deus ouvem o que Deus fala. A questão é, qual é o grande problema do ser humano? O ser humano vive em busca de satisfação, de realizações. Os homens querem sentir prazer, satisfação. Só que a vida do prazer e da satisfação não é esta somente. Existe uma vida depois dessa. Aí você diz, ou muitas pessoas já disseram assim, mas ninguém voltou de lá para dizer como é que é. Eles estão desinformados. Eles não leram, eles não creram. Por isso, eles não podem entender. Porque você não pode entender o que você não crê. Você crê no cientista que uma cabeça de dinossauro foi encontrado, um corpo, ossos de dinossauro foram encontrados, de 350, 250 milhões de anos, que tal astro está distante do outro a 300 bilhões de anos-luz. E você crê, e não tem problema nenhum. Mas quando eu falo de um Jesus, um homem que morreu numa cruz há 2000 anos, você acha que eu sou louco? Você pode pensar, esse cara está falando maluquice, esse cara está doido da cabeça. Mas quando o cientista com guarda-pó escrito NASA, né, ou um doutor que às vezes nem é doutor e está com um documento falso, em algumas vezes já aconteceu, o sujeito entra no consultório, ele dá uma receita e diz um nome de um remédio, você sai de lá faceiro e pronto para comprar o remédio porque você se consultou com um médico que não é médico, pode ser um falso médico. E daí? Então vivemos no meio da mentira, no meio dos enganos, mas estamos dispostos a crer. Mas quando se fala das coisas do Espírito, rejeitamos o que Jesus falou, porque não ouvimos. E aí está o grande problema. Jesus Cristo foi colocado aqui em Efésios, uma carta aos Efésios, dos apóstolos, a esse grupo de pessoas. Ele está falando aqui de alguém que foi colocado na terra como pedra angular, Jesus Cristo. Essa pedra angular, no versículo 20 do capítulo 2, diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina.
Ou seja, está falando da edificação da vida de um ser humano sobre um fundamento. Antigamente era usada uma pedra cortada, preparada no ângulo certinho, para colocar numa quina onde seriam construído um edifício. Aquela pedra angular, com o ângulo correto, ia direcionar todas as outras pedras que iam formar um edifício. Jesus Cristo é comparado a essa pedra. Ele veio a este mundo, o Deus que se fez carne, o Espírito do próprio Deus se formou carne entre nós, como um de nós, para nos dar instrução. E veio como a pedra que alinha as outras pedras. E as outras pedras seríamos nós, seres humanos. É um comparativo que é feito aqui. Jesus, a pedra de esquina, a pedra angular. Então, há um fundamento para que os homens aprendam a viver a vida. E um dos fundamentos é dos apóstolos e dos profetas. Os apóstolos de Jesus Cristo andaram com ele, ouviram ele, aprenderam com ele e ensinaram as coisas dele. Os profetas anunciaram a vinda dele, até a primeira vinda e a segunda vinda que está para acontecer. Então, aos cristãos há um fundamento, sim. Há um fundamento na fé cristã. Tem gente dizendo que nós somos fundamentalistas e que somos perigosos. Nós somos muito perigosos. Porque nós temos no discurso de ódio, nós só falamos a verdade. A verdade que Deus anunciou. Deus revelou, está escrito. E o que ele registrou se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir. Então há uma lógica na fé. Não é uma loucura, não é um negócio, não sei. Não, há uma revelação aqui. E há uma ordem. E esta ordem que é colocada diante de nós é que nós somos orientados por apóstolos, homens que viveram com ele, estiveram com ele. Aí você pergunta, tá bom, mas você está acreditando simplesmente? Não, eu tenho experiências. As mesmas experiências que os discípulos e apóstolos puderam viver, tocando nele, eu não tocando nele, mas eu ouvindo ele. Eu já ouvi a voz de Jesus. Ele mandou eu ir no hospital e deu o número do quarto para que eu fosse lá para falar com uma pessoa. Esse é o mesmo Deus de 2000 anos atrás, o mesmo Cristo. Só que agora ele está agindo em espírito, com o Espírito Santo dele. E eu vivenciei essa e outras, muitas experiências sobrenaturais. Então eu não estou apenas lendo um livro que caducou. Eu estou lendo e aprendendo com uma palavra que o próprio Deus, que não muda, permanece para sempre essa palavra. Essa regra de vida permanece para sempre. E ele diz que os apóstolos e os profetas foram colocados, e o próprio Cristo, Filho de Deus, é uma pedra angular. É a medida de que os homens deverão seguir mesmo e ser. Mas isso é impossível. Quem que disse que é impossível? Ele não me chamou para ser um homem perfeito, porque não houve homem perfeito na terra, nenhum suficiente dos que existiram para que pudesse fazer o que Jesus Cristo fez. E quando o homem, por seguir os apóstolos, o ensino dos profetas e dos apóstolos e de Jesus Cristo, então se torna um edifício. O versículo 21 diz assim, no qual todo edifício em Cristo, no qual em Cristo, e nesse ensino dele, nesta pedra angular, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Ou seja, tem muita gente frequentando o templo e seguindo religiões, só que não estão entendendo as coisas básicas. Que a vontade de Deus é edificar com cada ser humano, cada um serzinho que nós somos, como se fôssemos tijolos espirituais. E esse Espírito de Deus quer morar nessa construção, feita a partir da pedra angular que é Cristo, que foi formando pedrinhas em nós, seres humanos, com o seu entendimento, com a sabedoria, com a revelação dos apóstolos, dos profetas e de Jesus. Ele vai construindo de seres humanos pedrinhas, para se tornarem um edifício bem ajustado. Ajustado com o quê? Com aquilo que Jesus Cristo falou, com o que os apóstolos falaram, com o que os profetas falaram. Essas pedrinhas que somos nós, ajustados à palavra dos apóstolos, de Jesus e dos profetas, não ajustado por religiões, não ajustado por ideias de homens, por filósofos e homens letrados e grandes homens
com muito conhecimento. Não, nós fomos chamados para seguir o fundamento dos apóstolos, dos profetas de Jesus Cristo e Jesus Cristo só. Você não foi chamado para me seguir. Você não foi chamado para olhar em mim alguém especial. Não, eu sou apenas um crente, uma pedrinha, da qual eu faço parte como esse edifício que está se ajustando à perfeita e boa vontade de Deus, que é essa pedra, Cristo ensinando os homens, os apóstolos ensinando os homens e os profetas anunciando. Então eu me torno aqui, no versículo 21, no qual, em Jesus Cristo, todo o edifício bem ajustado, é em Jesus que o edifício é ajustado para Deus, não é em outro. Não é filosofia, teologia e outros grandes mestres e gurus e por aí afora. É em Jesus Cristo, porque Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E Ele quer se revelar para os homens como Filho. Ele quer dizer, eu sou a verdade. Para que você tenha a conclusão de que, de fato, Ele é a verdade, você precisa vir a esse fundamento, ler e pedir a ajuda dEle, que é Espírito. Para que o Espírito dEle faça de você uma morada. Então você não vai ficar morando em templos construídos, belos templos construídos pelos homens, para ficar, oh, que templo bonito, que maravilha. Não, Jesus ultrapassou essa barreirinha, essas coisinhas que os homens, quando não conheciam esse fundamento dos apóstolos, dos profetas e revelação de Jesus, então eles se contentavam com os templinhos, iam aos templinhos e ficavam lá nos templinhos. Mas só que o conhecimento espiritual veio por Cristo Jesus. E o Espírito Santo de Deus quer habitar dentro do homem, com o seu Espírito, produzindo no homem entendimento, fundamento, conhecimento da verdade. Então esse é o propósito dessa pedra angular, aqui no capítulo 2, o livro, a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, que está tratando de um simplesinho, um texto assim pequenininho, mas que dá uma amplitude enorme quando a gente se dedica ao Espírito de Deus. Porque é Ele que explica. Ele não apenas escreveu uma coisa que eu preciso entender o grego, o aramaico, o hebraico, e entender um monte de coisas antes de compreender isso aqui, senão ele não seria Deus. Porque só os sábios entenderiam, só os intelectuais entenderiam. Mas ele deu uma palavra que é para que o homem simples entenda. Ah, você precisa de mim. Um mega estudioso, filósofo e todas as coisas mais, ou teólogo, para explicar para você isso. Não, você não depende de mim para explicar isso. Deus está me dando o talento, e com o talento que eu recebi estou multiplicando, para que você se torne uma pedrinha dessa, uma pedrinha viva, onde o Espírito de Deus vai ensinar você, com a mesma sabedoria que eu adquiri no decorrer dos anos, por meio da bondade, da misericórdia e da eficácia do Espírito desse Deus, que é Espírito. Enquanto os homens estão procurando objetos de ídolos religiosos, figuras, esculturas, para fazer uma oração para elas, existe uma verdade pura aqui, sem mistura, onde não tem o dedo do homem para esculpir, para formar, para deixar bonitinho, botar vestidinho, botar roupinha. Não, Deus quer morar em nós. E o chamado é esse. O chamado é para conhecer a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Tudo aquilo que estiver fora da verdade dele não é fundamento. E o que não é fundamento dos apóstolos, dos profetas e das palavras que Jesus ensinou, você está num barco furado, a sua construção não está no fundamento e você vai ter uma grande decepção se já não teve. Porque tem muita gente aí achando que estar num templo, estar indo a um lugar, fazer parte de um grupo de pessoas é suficiente. Não é. Porque é no espírito do homem que Deus quer habitar. A pergunta é, os homens estão querendo a verdade? Porque Jesus disse, eu sou a verdade. Você vai ficar chocado comigo. Por quê? Porque eu vim trazer a verdade. Jesus é a verdade. Os homens não querem a verdade. E quando não querem a verdade, recebem a mentira como pagamento. E vão ser iludidos com objetos de cultos, que tornarão eles frustrados, porque esses objetos têm boca e não falam, têm ouvidos e não ouvem, eles têm boca e não ensinam, porque esse ensino aqui não foi feito para ser transmitido por boca muda de objeto simbólico religioso. Deus quer falar através de homens, seres humanos, quer morar nessas pedrinhas. Fique com Deus
Este é o ensino da sabedoria do Espírito de Deus. Isso procede dele, não vem de homens, para que os homens conheçam a verdade os liberte de tanto engano e de tanto sofrimento produzido pela mentira e pelo engano aprendido pelo intelecto humano apenas, negligenciando o ensino do Espírito de Deus, que é a palavra do Deus vivo, falada por Jesus Cristo. Fique na paz, obrigado por esse momento que você dá de atenção nesse vídeo. Você pode também dar um joinha aí e botar um comentário, ajuda muito para a gente expandir o nosso trabalho em revelação da palavra do Espírito de Deus. Deus abençoe você.